Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação, de certo modo, do Bolsonaro, que está em pânico, né, com o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e vamos também falar sobre a situação do Sérgio Moro, que tem aí praticamente o seu futuro decidido. O Lula, de certo modo, está partindo para cima dele. A gente vai falar mais sobre essa situação, né? Vamos comentar aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente vai falar aqui mais de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, em especial sobre essa situação aqui, ó. Desculpa aí, gente, mas nós vamos falar sobre essa situação aqui da matéria do Globo, né? Malu Gaspar, né? Lula vai definir quem vai julgar a cassação aí do Sérgio Moro, tá? Então a gente vai falar dessa maneira e vamos falar também do Sérgio Moro e também do Bolsonaro. Seja muito bem-vindo. Sou Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, sobre essa situação aí do Sérgio Moro, que está em pânico. E também vamos falar da situação do Bolsonaro, que está aí com medo do Alexandre de Moraes tomar as suas coisas, as suas coisinhas, tá? Só para você ter uma noção como é que a coisa tá feia para os dois aí, tá? Então, vamos falar aqui de uma maneira rápida, né, sobre essa situação aqui, né, porque é que o Lula vai definir aí, ou definiu aí o juiz que vai julgar aí o Sérgio Moro, né, essa que é a verdade. Esse cara aqui, salvo engano, esse homem aqui esse juiz é um cara que foi advogado, até mesmo do Deltan Dallagnol. Isso me preocupa um pouco, mas de certo modo o que está sendo avaliado não é a situação aí, se ele é do lado da Lava Jato ou não, e sim se ele tem aí, de certo modo, a imparcialidade. Essa que é a verdade. Então, eu acredito que se o Lula está indicando, é porque ele, de certo modo, né, falando sobre a situação do Sérgio Moro, né, se o Lula está indicando é porque provavelmente ele deve ter aí uma conduta muito bacana e, de certo modo, vai fazer um trabalho excepcional. E, como já havia mencionado para vocês, né, não é uma situação aqui de ser o Sérgio Moro, o Bolsonaro, o Lula ou qualquer um. Tem que fazer um trabalho imparcial. Essa aqui é a verdade, honrar o Brasil, honrar em especial aí a Constituição e, consequentemente, honrar o Brasil. Todo mundo sabe da conduta do Moro, né? Não dá nem para dizer que esse cara um dia foi da magistratura, porque para ter conduta desse jeito é uma situação tanto mais complicada, né? Não tem como, né? Pelo menos ao meu ver, né? Agir daquela maneira, com conluio aí, supostamente, com promotor, né? Enfim, toda aquela situação. Eu espero que o Moro não tenha esse tipo de tratamento, essa que é a verdade. E agora o Moro vai sofrer aí todas as consequências daquilo que ele plantou. Se tiver plantado coisas boas, vai colher coisas boas. Mas como a conduta dele durante todo o tempo que esteve aí no estado foi deixando um rastro de coisas ruins, essa aqui é a verdade. Então ele vai provavelmente sofrer aí as consequências daquilo que fez aí para com todo mundo. E aí, não é só para com o Lula, é claro, eu tô falando aqui de modo geral, né, para todo mundo. Imagina aí o Bolsonaro sendo julgado por um juiz que seja ruim, né, um cara que tá aí agindo de um modo estranho. Não dá, né? A gente quer que tenha um julgamento justo. Essa aqui é a verdade, tá? Falando aqui sobre a situação agora do Bolsonaro, que é a seguinte, tá? Falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Bolsonaro reforma casa de praia aí sobre o temor de contas, né? Sobre o temor de bloqueio de contas aí por Alexandre de Moraes, tá? Então, tá aqui o Bolsonaro literalmente em pânico aqui com o ministro Alexandre de Moraes. E aí fica a pergunta, o Bolsonaro tá sendo uma vítima ou o Bolsonaro é culpado de tudo isso? O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que, por temor de que o ex-ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal bloqueie as suas contas, ele retirou parte do dinheiro do banco e fez uma reforma aí na sua casa de praia, tá? E aí fica a seguinte pergunta: o Bolsonaro, ele tá sendo vítima ou ele tá sendo, de certo modo, tá aí tentando se fazer de bonzinho? Bem, olha, de verdade, aqui falando, né, tivesse na posição dele, eu sinceramente não reformaria. Se estivesse na posição dele, não reformaria nada. Essa que é a verdade, tá? Agora, eu estou falando tendo as mesmas condutas. Estou falando sobre a minha conduta. Não estou falando sobre a conduta especificamente do Bolsonaro. Não ia reformar nada. Ele falou que disse que reformou com notas e tudo e coisa e tal. Eu não iria reformar nada. Iria simplesmente deixar o ministro Alexandre de Moraes fazer o sequestro, né? Que tem sequestro e tem arresto, aí é mais para a parte de direito civil, tá? Bloqueio de bens também. Mas enfim, eu deixaria o ministro fazer o bloqueio e deixaria todo o processo correr. No final iria ganhar, se estivesse certo, é claro, né? Tô falando aqui, agindo da maneira correta. E aí depois iria, né, solicitar uma indenização por danos morais, enfim, tem uma par de danos aí que o Bolsonaro poderia cobrar, de certo modo, da União. Agora,
O problema é em tudo isso, tá? O problema em tudo isso aqui é o seguinte, é que se o Bolsonaro está com essa preocupação exacerbada, se ele está com medo do ministro Alexandre de Moraes, já veio dizendo isso há pouco, é porque provavelmente ele deve estar com sérios problemas aí, né? Se é que assim eu posso dizer, é porque provavelmente ele fez alguma coisa de muito estranho. O pessoal falou até um tempo atrás, da própria Folha tem até um vídeo aqui, falando sobre a situação que o Bolsonaro ingressou na política, né? Com aquela história de dizendo eu não sou da política e coisa e tal, mas a verdade é que já tinha muitos bens aí, né? Cerca de um valor aí de aproximadamente, salvo engano, mais de milhões de reais. Essa que é a verdade. Então, em resumo, né? Ou enfim, como é que a família conseguiu todos esses bens, né? Sem ter condições, vamos dizer, financeiras para ganhar tanto dinheiro assim, sendo que a única área de investimento desses caras aí era só na política e numa loja de chocolate. Então, voltando aqui para mim não me perder, né, no tema e no assunto, é que o Bolsonaro está extremamente enrolado. E repito, digo e repito, se ele não tivesse nenhum problema em relação ao Alexandre de Moraes ou qualquer um, deixaria de seguir. Tá tranquilo, ministro. Pode pedir o bloqueio aí do que você quiser. Tá tudo certo. Depois a gente vai ver. Na hora do trânsito em julgado, quando não tiver mais opções para poder recorrer, a gente vai ver. O problema é quando você tem, né? Quando você tem qualquer tipo de... ou supostamente cometeu alguns crimes, aí você vai ter alguns problemas, algumas dificuldades. Eu, na minha visão, quando ele faz isso daí e admite publicamente, sai na Folha de São Paulo aí, Bolsonaro reforma casa sob o temor de bloqueio de contas, é porque provavelmente alguma coisa tem. Eu, como já disse, teria que reformar a casa. Pra que reformar a casa? Não. Diz que tirou o dinheiro lá da conta dele para poder reformar a casa e tá com nota e está preocupado com o Alexandre de Moraes, com medo do Alexandre de Moraes ou da Polícia Federal. Tá tranquilo. Eu, pelo menos, ficaria nesse sentido, ficaria tranquilo. Mas, pelo que estamos vendo aí, é que o Bolsonaro tá com sérios problemas e é por isso que, de certo modo, os próprios aí aliados de Bolsonaro não têm se agradado da postura dele muitas vezes com Lula e talvez aí nessa situação, porque isso aqui é a postura de dizer que vai pedir reformar a casa preocupado com Alexandre de Moraes. Aí você fala, pô, Cláudio, tem alguma coisa errada, o seu canal não é um canal de esquerda e tal, como é que você fala essa história aí? Não, falando que é verdade. Você tá preocupado aí com a sua casa, com a Polícia Federal, ou até mesmo com o ministro Alexandre de Moraes, ou com qualquer citação na justiça? Eu não tô. Se tá, eu imagino também que não. Então por que o Bolsonaro tá preocupado em fazer reforma de uma hora para outra e soltar todo o dinheiro lá na casa? E fora outras coisas também aqui que acabaram surgindo e acabaram saindo aí na Folha de São Paulo, que eu não vou nem mencionar aqui, porque é uma situação tanto mais que delicada. A Folha de São Paulo no Globo, em relação ao Bolsonaro. Então por que ele tá com tanta preocupação assim? Então, gente, ó, é isso, tá aí, ó. Os caras que gostam de apoiar o Bolsonaro a qualquer custo, tá aí, ó. Ele mesmo aí dizendo aí, praticamente confessando, né, publicamente aí, a situação da qual ele se encontra. É uma situação extremamente temerosa e a prisão a qualquer hora. Essa que é a verdade. Ó, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pelo moral. Deixa o seu like, comenta se quiser, claro, né, sobre essa situação. Se você acha que o Bolsonaro tá certo ou não, investir o dinheiro lá às pressas lá na casa.